Conta pra gente quantos anos você tem e em que ano que foi o seu transplante. Eu me chamo Walter Larucci, tenho 62 anos e o meu transplante ocorreu em 2017. Esse ano vai fazer 6 anos, né? 6 anos, dia 19 de setembro. Olha, tá chegando o aniversário. Está chegando. Então, o que que o senhor tinha de problema de saúde que levou à necessidade de um transplante? Então, tudo começou em 2014, no Dia de Reis, eu tive um infarto muito forte. Conta o que que o senhor tinha de problema de saúde que levou a esse infarto. O que que o senhor tratava? Então, eu, como todo bom brasileiro, e homem principalmente, não ia em médico. Senti fisgada no peito e não dei conta. Eu continuei as minhas atividades, porque isso daí ocorria no sábado, no domingo eu estava bem, e eu voltava a trabalhar e não dava importância. E eu acabei tendo um infarto no meu serviço. O senhor era Eu era perito criminal. perito Eu sou um criminal? perito criminal aposentado, né? É da polícia, né? E tinha um trabalho Isso. bem Era estressante, muito estressante. com poucas folgas, Nenhuma folga. Era consumo 24 horas por dia. de muito café, Muito café, muito cigarro. muito cigarro, fumava, pelo que eu vi, em torno de 2 maços por dia, né? Isso mesmo. E como que era a sua alimentação? Não era sadia, não. Como era sistema de plantão, a gente estava sempre na rua, então não tinha um lugar adequado para você parar. Então, a hora era lanche, a hora não era nada, a hora era só café, então era só água. Na época eu tomava muito refrigerante, principalmente Coca-Cola. Então, isso daí foi tendo um acúmulo de Isso. problemas, né? Então, cigarro, falta de alimentação, não cuidar da saúde, teve uma consequência muito ruim para mim. No dia do infarto, como é que foi? Então, eu estava em atividade, eu estava dando um plantão, aí comecei a suar demais. Então, a nossa base era próximo do Hospital Municipal de Guarulhos, de urgência. Só que como eu sou funcionário, era funcionário do Estado, sou ainda, né, que eu estou aposentado, a gente tem o IANSP para ser socorrido lá, que é um hospital de servidor público. E eu pedi para o pessoal me levar para lá. Só que eles viram minha condição e não dava tempo. Eles tiveram que me levar no HMU, em Guarulhos. O senhor estava com Então, dor. eu já suando demais, a camisa já molhada. Eu não dor, eu estava suando, transpirando demais. Quando eu cheguei para ser atendido, a menina, eu lembro que a menina me perguntou meu nome. Na hora que eu fui falar meu nome para ela, me deu uma dor muito forte no peito, eu apaguei. Aí eu entrei em coma. Na verdade, do outro lado, né? Que eu me lembro, o senhor teve uma parada cardíaca Isso. e aí foi reanimado ali no pronto-socorro Foram 3 mesmo. tentativas. Eu tive 3 paradas, uma seguida da outra. Isso, no Então, pronto-socorro, dali foi para UTI e aí o senhor ficou bem, né? Se recuperou e a gente descobriu que tinha sido um infarto. Isso. Aí eu, nessa Fez recuperação, eu cateterismo. fui transferido para o Stella Maris. Aí eu fiz a cirurgia cardíaca, às sexta-feira. Isso. Aí eu comecei a tratar com um cardiologista. Mas eu já estava muito debilitado, porque o meu coração ele ficou com 25%. E o tratamento foi feito pelo IANSP ou pelo SUS? Como é que ficou? Eu já arrumei um médico, porque eu não conseguia a internação no IANSP. Aí eu Mesmo tive, mesmo num estado grave, não conseguia a vaga. Então, depois nunca para viajei acompanhar, né? Com o para cardiologista? fazer o acompanhamento. Aí eu passei a fazer o tratamento tudo particular. Aí até que o cardiologista, com as medicações, viu que o meu estado não estava evoluindo, pelo contrário, estava regredindo. E ele falou para mim que eu precisava de um transplante cardíaco. Aí nós voltamos, ele deu um tempo para eu pensar com a minha esposa, aí nós viemos para casa, conversamos. Para quem estava morto, tanto fazia. Então eu optei, nós conversamos, nós optamos pelo transplante cardíaco.
Aí começou uma batalha, que aí eu consegui. Antes disso, eu tentei, no Dante Pazanese, que eu passei, eu tive um dia muito ruim, eu tentei a internação no O que Dante que o Pazanese. senhor sentia Muita nessa falta de época? ar, muita falta de ar, eu já dormia sentado, eu já não conseguia mais, eu não tinha força para escovar os dentes, para andar, então eu não podia deitar, então era uma vida sacrificada. Uhum, Então eu busquei um auxílio no Dante Pazanese, uhum, então eles fizeram pronto atendimento, só que eles falaram que não dava para me internar, porque não havia vaga. uhum, Aí eu voltei para casa. uhum. Aí um outro problema, aí eu voltei no Dante Pazanese e a partir daí eles me aceitaram. Aí eu comecei a tratar no Dante Pazanese. Daí o Então senhor ficou era internado lá, né? Lá, já com a indicação do transplante cardíaco, é, ficou esperando. eu fui fazendo exames. Foi Então, listado lá, né? 2 anos, eu fui passando por psicólogo, fazendo muitos exames lá. Então, eu passava como nutricionista, psicólogo, assistente social, porque para saber como que era o órgão que eu ia receber, tudo esses, existe um trâmite aí bem pesado atrás disso daí, né? Que muita gente não conhece. Uhum, Então, o que aconteceu? Chegou uma hora que um médico, eu estava num quarto junto com um outro parceiro, que também com problemas cardíacos, que aguardava também um transplante. O médico entrou e falou para nós, olha, eu tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. Para o parceiro do Walter, é boa, e para o Walter não é boa. Então, para o meu parceiro, ele estava indo já, se direcionando para o centro cirúrgico para fazer o transplante de coração dele. E eu não tinha condições de fazer o transplante em função da pressão do pulmão que estava alta. Eu isso. desconhecia isso também, Uhum, a pressão pulmonar, que era contraindicada ao transplante. isso, é uma das condições que contraindica o transplante cardíaco, né? Isso. Aí eles me falaram, para mim ficar despreocupado, que eles iriam procurar uma outra maneira. No final da tarde, ou um dia depois, eles retornaram e me falaram, olha, nós vamos te dar um endereço, você vai passar por uma nova avaliação, que eles vão querer colocar para você um coração artificial. Uhum, Isso aí iria acontecer no Sírio-Libanês, que eu fiquei sabendo. E aí eu estive lá. E quando lá chegamos, eles fizeram os primeiros exames e falaram, olha, você vai ter que retornar para sua casa, porque você vai ter que voltar para cá e você vai ficar internado. Porque você já não tem mais condições de sair. uhum, Aí nós retornamos, eu com a minha esposa, nós vimos uma luz, falei, bom, vai aparecer uma luz para nós, pelo menos para o coração artificial. E eu fiquei internado. Os médicos de lá resolveram investigar essa pressão do pulmão. Então foram outros monte de exames. Aí eu passei uns 6 meses lá. Então, nesses 6 meses, 4 meses, todo dia era muito exame. O senhor foi encaminhado para o Sírio, para a filantropia do Sírio, não era? Filantropia do Sírio. Você não pro Sírio tinha Libanês. convênio, nada que cobrisse lá. E aí, lá você ficou internado por 6 meses. Isso. E durante o seu tratamento lá, você foi listado para transplante cardíaco normal, não no coração artificial, porque a sua pressão do pulmão melhorou. Isso. Eles medicando, eles conseguiram reduzir essa pressão. É onde me deixou apto a entrar Na fila. fila. Foi a primeira vez que eu entrei na fila de um transplante cardíaco. Aí você foi listado, só que a partir do momento que você foi listado, alguns problemas aconteceram. Isso aconteceu em virtude do meu estado. Da do coração gravidade, muito né? fraco. Que eu Já me tava- lembre, uma das complicações que eu me lembro foi uma isquemia intestinal, Isso. que fez com que você tivesse que tirar um pedaço do intestino e fizesse uma colostomia. Isso mesmo. E durante esses períodos de intercorrência, né? Então, enquanto você fez a cirurgia, ficava inativo na fila, né? Se naquele Isso período mesmo. chegasse um coração, ele não seria indicado para você, não é isso? Para mim. E aí, até a colostomia começar a funcionar bem,
eu entrava e saía da fila. Uhum. Quando o intestino, eu com a colostomia, ele já estava regularizado, eu voltei para a fila, mesmo com a colostomia. Então, o que aconteceu? Eu entrei na fila, estava numa fila normal, só que o estado já estava muito ruim. Aí eu tive que ficar ligado numa máquina, que eles denominam como balão, Balão que é um intraórtico. tipo de uma bexiga que enche e vai pressionando o coração Para para ajudar montar o ele a sangue, funcionar, né? ajudar a funcionar. Aí eu acabei indo para o topo da fila, eu passei na frente. Tanto que um senhor, com a mesma estrutura que eu tenho, praticamente, que estava lá internado junto comigo, eu passei na frente dele. Acabou vindo um coração, aí o coração não estava bom para mim, os médicos decidiram abrir mão daquele coração. Só que aí eu já estava preparado para ir para o centro cirúrgico. Eles cancelaram a cirurgia. Aí eu fiquei aguardando. Isso daí foi uma dor muito grande para mim, porque sozinho você receber uma notícia dessa é muito triste. Aí veio um outro coração, eles não me avisaram, não estava bom. Terceiro coração, sim. Aí eu recebi o coração, eu fui para o centro cirúrgico. E acabei passando na frente do senhorzinho que estava junto comigo, mas em função do meu estado. Os médicos viam que eu não ia praticamente sobreviver se eu não tivesse coração. Exatamente. Então, a opção é realmente do médico. Eles veem aquele que está numa situação pior para receber esse órgão. E eu acabei indo para o centro cirúrgico. E acontece assim, né, tio? Existem alguns critérios de urgência para o transplante. Então, a diferença entre o transplante cardíaco e o transplante renal, que é o que eu entendo, a maior diferença está aí, né? Quem precisa do transplante renal não é uma situação ameaçadora à vida, né? Porque a gente tem outras formas de substituir a função do rim. Então, a gente tem a diálise. No caso do coração, não tem outra forma. Tem as assistências, né? Igual o coração artificial, o balão intraórtico que foi usado no senhor. Mas são coisas que o paciente precisa estar internado. Geralmente ele está internado, já está usando droga. Nessas situações, aí é uma urgência, por isso que prioriza na fila. Isso mesmo. E o coração, além dele ter a compatibilidade, além deles avaliarem a compatibilidade, ele também tem a questão de ter que servir na cavidade torácica do paciente. Então, depende muito do tamanho do doador e do tamanho do receptor, que vai influenciar em quem vai receber aquele transplante. Também tem uma outra questão, que o coração ele só pode ficar 4 horas entre doador e receptor. Então é muito rápido. Por isso, uma movimentação, envolve muitas pessoas, muitos médicos, porque é um analisando lá para ver na hora de retirar e quando ele está chegando, para eles analisarem aqui como que está o estado do coração. Isso tem que ser muito rápido. Por isso que você, no primeiro coração, já foi arrumado para cirurgia. Porque enquanto eles estão tirando o coração lá, quem vai receber já tem que estar pronto. Porque é muito, muito rápido. 4 horas parece muito, mas é super pouco. Eles só não abrem. Você fica todinho preparado. Se o coração estiver bom, eles abrem. Exatamente. E o rim, só para ter uma ideia, assim, de como 4 horas é pouco, o rim pode ficar 24 horas, 30 horas. Então, assim, é muita diferença, né? Às vezes a gente faz a captação de um paciente, a seleção de um paciente para o transplante de rim num dia e ele só transplanta no outro. Só quando chegar. Então, tem todas essas questões são avaliadas pela equipe de transplante, pela equipe dos dois lados, né? A equipe de regulação estadual e a equipe que está recebendo, né? A equipe do paciente. Então, tudo isso é avaliado por uma equipe gigantesca. Gigantesca, muitos profissionais envolvidos. Só lembrando, o que dá para doar, né? Como é que doa primeiro? Para doar, é só avisar a família, não existe mais aquele RG que a gente escrevia que é doador.
Então, hoje em dia, quem se responsabiliza e assina para doar os órgãos é a família. É a família, Então, né? você só precisa avisar a sua família que você quer ser doador de órgãos, só isso. Para doar córnea, pulmões, fígado, coração, rins, pâncreas e ossos e pele. São muitas vidas envolvidas, em torno de 10 vidas para um doador. No meu primeiro dia de transplante, praticamente, no primeiro, segundo dia, eu já me informei se o meu coração serviria para uma outra pessoa. E ele serve. Se ele estiver bem, ele vai para uma outra pessoa e ele vai ser doado assim como os outros órgãos. Se Já ele pensou? tiver condições, vai ajudar alguém. Vai fazer parte desse grupo de 10 pessoas. Então, eu acho que a pessoa, ela tem. Eu não tenho por que não Doar. doar os órgãos. A pessoa já foi. Exatamente. Então, ele vai fazer, ele vai em paz, porque ele vai fazer um bem para uma outra, para um outro monte Várias de pessoas. outras pessoas. Várias pessoas. E tio, uma coisa que até perguntaram é qual o sentimento em relação ao doador? O que o senhor... Eu oro por ele, porque o que acontece? Como eu trabalhei no meio, então eu sei que não foi uma morte fácil. O coração que eu recebi era um coração novo. Sim. Então, muitas vezes é envolvido em acidente de trânsito. Então, às vezes a pessoa não se dá conta e perde a vida estupidamente num acidente de trânsito. Uma coisa que ele poderia evitar. Sim. Algo Então, que não é esperado, né? Algo que não é esperado. Então, é ruim quando a gente fala disso, porque o coração que vem, normalmente, é de uma pessoa nova. Para as pessoas entenderem, a doação de órgãos ela só é feita quando acontece morte encefálica. Então, se uma pessoa falecer num acidente de trânsito, por exemplo, mas se falecer na hora, não é possível captar esses órgãos, porque não tem como. A gente tem que tirar, captar os órgãos em funcionamento, né? Em funcionamento. Então, essa captação ela acontece quando essa pessoa é socorrida, é levada para um hospital e depois é constatada através de testes. Existem vários protocolos para esses testes acontecerem. Através desses testes, a gente comprova a morte encefálica, que significa que é irreversível, que por mais que os outros órgãos estejam sendo mantidos através de aparelhos, não existe mais vida. Então, aí é feita a permissão e a captação dos órgãos. Então, por isso que, né, essa situação, ela costuma acontecer em trauma, em acidente, nessas situações, né? Porque são... E para a pessoa doar, é porque ela não tinha nenhum problema de saúde ali, então não foi alguma doença, né, que causou isso. É isso mesmo. Por isso que é um pouco mais complicado. E tio, qual é o sentimento em relação à fila de espera? A fila, eu me via numa situação, eu não sei se eu fui privilegiado, porque o que acontecia? Eu via o colega do quarto, eu acabei passando na frente dele. Mas em função do meu estado, ele estava melhor que eu. Então ele poderia aguardar um pouco mais. Eu já não tinha mais eu estava sem essa esperança. Então, eu ficar direto numa máquina, eu também não sei quanto tempo eu iria durar. E o senhor acha que durante a espera isso é aceitável? É aceitável porque é o que aconteceu comigo no Dante Pazanese. Alguém recebeu e você não? Nós dois. Ele teve a boa notícia de receber um coração, que deixa a gente contente. Sim. E eu tive a notícia que para mim seria inviável, mas iria ter um outro tipo de recurso para me dar sobrevida.
Sim. que acabei sendo encaminhado para a filantropia. E Então, esses pacientes que estavam com você, né, na história, que também estavam esperando transplante cardíaco lá no Sírio, você conhece eles? Eles isso a transplantaram? gente tem contato, porque mês a mês, dependendo dos exames que a gente faz, ou retorna em 30 dias, ou em 15 dias, ou 45 dias, ou 60 dias. Então, a gente sempre está se encontrando. Então, a gente troca figurinha, como que você está, como que não está. E todo mundo transplantado. Todo mundo é transplantado, porque a pessoa fala, transplantou, ganhou um coração, coração é jovem, é vida. Não, Nova. não é bem assim. Existe também um risco, então você tem que ser muito regrado nas coisas. É medicamento que você toma, então são horários que você tem que Os obedecer. imunossupressores que tem que ser tomados no horário certinho. Hora certa. Então, ou você trata, por isso que você é passado pelo assistente social, que eles querem te conhecer, para saber se eles vão estar dando um órgão para uma pessoa que vai cuidar desse órgão. Uhum. E se essa pessoa não for um cara regrado a cumprir regras, eu acredito que dificilmente ele entra para a fila de um transplante. Uhum. Porque, sabe, eu não vou desperdiçar um coração que vai salvar uma vida se o cara quer morrer amanhã, se ele não vai cuidar. Uhum. Isso daí eu estou pensando assim. Mas é. Entendeu? Inclusive, a aderência ao tratamento é um critério importante na seleção de candidatos a receber órgão. Eles Então, batem assim, muito nessa tecla. a gente no transplante, né? Quando a gente está fazendo o transplante, a gente avalia isso. Se o paciente faz o uso das medicações corretamente, se ele, né, no caso de rim, se ele vai às sessões de diálise, se ele não tem falta, como que é a aderência dele. Porque você não pode, né, tirar a chance de alguém E cumpre as regras, né? Uhum. Ele está ruim, mas ele está na máquina. Mas ele está na máquina porque ele não tem saída. Mas ele está lá. Que hora que ele tem que chegar? Às 8. O cara está 5 para as 8. Uhum. Que hora que ele sai? Meio-dia? Ele sai a meio-dia. Exatamente. Então ele não falta. Esse cara, ele é regrado ao tratamento. Porque a pessoa que não você não sabe se vai usar os imunossupressores, né? Não Pode sabe. ser que sim, mas ela demonstra que não, né? Na hora que eu vou para o alto custo pegar remédio, são 4, 5 horas que você fica lá esperando. É mesmo? E isso passa rápido, porque é todo mês. O governo libera o medicamento para 30 dias. Uhum. Então, no outro mês, você vai passar o mesmo. 5 horas lá em pé de novo. Então, você fica lá, na fila. Então, ou faça chuva, ou faça sol, você está lá com o seu guarda-chuva esperando. Uhum. Então, todo mês, você vai lá, você vai pegar. Eu cuido dos meus medicamentos. Uhum. Eu que compro os que eu tenho que comprar, eu que vou buscar, eu que armazeno, eu que tomo, eu que controlo tudo. Uhum. Porque é a minha vida. Sim. Então, não que a minha esposa não seja capacitada para isso, não. Porque é muita dor de cabeça para ela fazer um negócio para mim, sendo que sou eu que estou com o problema. Então, sou eu que tenho que cuidar. Então, eu ando junto com a minha habilitação. Sim. Então, se acontecer que o cara vai pegar minha habilitação, ele já vê. Sim. Eu sou transplantado do coração, aonde fui, quem são os responsáveis da filantropia do Sírio Libanês. Os telefones dos enfermeiros que eles têm que entrar em contato. O telefone da minha família. Então, anda comigo. Eu tenho no carro. Então, por falta de carteira, eu faço um monte de carteirinha. Então, tem na bolsa dela, o meu filho tem na carteira dele, eu tenho no carro. Todo mundo sabe onde achar informação. Todo mundo sabe. Então, Ótimo. é isso. O transplantado vai levar essa vida. É importante que o transplante, né, ele não é a cura, né? É uma nova chance, uma nova vida. Isso. Mas não é pegar um novo coração e seguir a vida. Tudo é diferente, né? Alimentação, uso de remédios, exames, Porque você está consultas. com um órgão que não é teu. Então, qualquer coisa que eu tenho, eu já entro em contato. Eu vou num outro médico que ele me dá um medicamento, eu ligo para os médicos do transplante. Eu posso tomar esse medicamento? Não posso tomar?
Então, eles estão sempre para a passo comigo o que eu tenho que fazer. Uhum. Então, eu ligo, eu me comunico. Então, olha, eu posso, não posso, eu preciso fazer um exame, eu posso fazer esse exame, não posso fazer. E hoje Então, o seu segmento, tio, o senhor fez um convênio, né, para eu, outras coisas, mas o aham, segmento continua sendo na filantropia do Sírio, que a no caso é filantropia. SUS, né? É Tem como um muito atendimento bem lá. SUS. Eles me atendem muito bem. A parte do coração. Uhum, Que se refere ao coração, eles me tratam muito bem. Agora, eu tenho outras complicações, que nem por coincidência, a senhora é doutora, o rim, nessa área, então rinzinho. o meu rim não está bom, em função dos imunossupressores, Uhum, que ativo demais. isso. Então, são coisas que eles vão dando alternativa para mim. Sim, Então, sim. olha, esse medicamento, e eu não posso, amanhã ou depois, eu procurar um médico, o médico falar para mim, ó, toma isso que é bom, eu comprar e tomar. Não. Uhum. Então, Tudo é em conjunto com a equipe, né? tudo em conjunto com a equipe. E uma das perguntas que fizeram também foi qual o maior desafio até agora? Se foi em toda essa jornada aí, né? Foi antes do transplante, foi lá na internação esperando, foi depois? O que o senhor acha? O maior desafio foi passar o período que eu fiz as pontes de safena Uhum, até chegar no Sírio-Libanês. uhum, Porque eu via, porque a cada dia que passava, o meu estado ia piorando, e piorando muito rápido. uhum, Então, eu estava vendo a hora que eu não ia ter tempo, entendeu? Então, para mim, eu gostaria que aquilo fosse mais rápido, mas só que não é assim. São muitos exames, depende de dias, de resultado. Então, são marcações de consulta. é, Mas até o momento de eu realmente fazer o transplante, uhum, esse dia foi um anjo para mim. Quando sim, falaram, olha, agora você vai. né? Aí, Quando eles estaram, né? aí foi. Mas eu tive complicações depois do transplante também. É, sim. E teve uma hemorragia, eu tive que voltar para o centro cirúrgico, repor muito sangue. Uhum, Às vezes a pessoa escuta falar, a pessoa está fazendo natação, está fazendo não sei o quê, né? Mas precisa ter um acompanhamento muito sério, uhum, porque ela não é mais uma pessoa normal. é, Aparentemente, ela passa despercebida, uhum. mas ela tem um cuidado muito especial com a Com saúde dela, tudo, né, tio? com tudo, com Com tudo. tudo. Então, eu não posso ir numa piscina que está com água parada lá. Se eu me contaminar ali, eu estou perdido. É. Não pode comer qualquer coisa, tem que tomar cuidado com as Aonde eu infecções. estou, entendeu? Com infecção. Então, eu não posso Agora tomar. vem a doença renal crônica. O senhor teve um câncerzinho de pele também, né? E também, Por causa da imunossupressão. São todos os efeitos colaterais de imunossupressor, né? aquele... o que foi? Aquele zósteo, né? Ah, herpes zoster. É, Uhum, eu tive também esse problema. é comum. Mas Então, mas vai passando. vai Vai passando. passando e eu tenho que estar sempre animado. E dorme sentado? Não, Dorme hoje eu deitado. Hoje eu tô deitado, respirando normal como qualquer um, viu? Oh, coisa boa, hein? É uma coisa boa. Você não sabe como é importante dormir deitado, viu? Eu imagino. Nossa, é muito gratificante. Você passa a valorizar umas coisas e você nem era Sim. despercebido. Os Porque pacientes você, transplantados renais é fazer xixi. é, A gente não imagina a falta que faz, né? Tem pacientes nossa, que não fazem xixi há muito tempo, anos. E já aí pensou? faz xixi. Pode comer coisa líquido, né? Liberado, porque não é Liberado. quando tá em Então, diálise. muda a vida, que nem mudou a minha vida. Eu saí do hospital e tinha 55 quilos. Uhum. Hoje eu tenho 80. Sim, Olha a diferença. é muito bom, né? É muito bom. É É. muito bom. Então tá ótimo. Então é Mas é isso. isso, né? Se surgir mais perguntas, eu Tá fico à sua ótimo. disposição. Obrigada. Doem órgãos, né? Doe órgãos. Fica a dica, A mensagem, né? a mensagem.